Barroco na Europa ele não teve um movimento satírico tão forte como aqui, e justamente por conta dele. E o que seria uma aula de literatura se a gente não lesse, né? Bom, eu separei aqui 2 poemas líricos do Gregório de Matos para a gente ler, e um satírico também. Eu não escolhi à toa, são poemas bastante importantes nesse momento, porque eles refletem, de alguma forma, bastante dessas características. Desse jogo de opostos, dessas antíteses, dessa religiosidade que ora se calca em um dogma, ora se mantém mais para uma outra versão, uma outra visão dessas mesmas bases ideológicas, e que também mostram todo esse caráter estético bem desenvolvido no Barroco, do cultismo e do concetismo. A gente vai ver dos dois nessas obras. Elas vão ficar aqui para vocês acompanharem enquanto eu leio. Bom, o primeiro chama A Inconstância das Coisas do Mundo. Ele é um poema do Gregório e ele fala basicamente sobre o que o título já dispõe. Bom, vamos lá. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Porém, se acaba o sol, por que nocia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem, qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Bonito, né? Então, esse elogio que eu acabei de fazer é com base na forma. Por quê? Ele escreve esse soneto que está aqui. Por que chama soneto? Porque ele se divide em quatro estrofes. As 2 primeiras são quartetos, com 4 versos. As 2 últimas são tercetos, está aqui em algum lugar, que tem 3 versos. Todo soneto tem esse formato, e todo poema com esse formato é um soneto, não tem outra possibilidade. Ele vai versar nessa poesia sobre justamente esse jogo de opostos. Ele fala que o sol nasce e morre, que é o pôr do sol. Ele fala de tristezas e de alegria, de formosura, de beleza, de tristeza, de fim, de luz e sombra. E fala também, na sua última estrofe, ele é categórico na última estrofe. Ele diz que a gente só vai encontrar firmeza na inconstância. Ou seja, a gente só vai encontrar uma solidez na inconstância, em algo que não é firme. É justamente o oposto. E que é justamente isso que ele quer mostrar. Que só a única certeza, o único padrão que a gente vai conseguir achar é justamente a falta de um padrão. Olha como esse jogo de opostos, essas antíteses e esses paradoxos são bem construídos. Olha como que o mundo nesse momento está dividido. Vocês conseguem perceber? É um mundo em que vê, ora uma firmeza, ora uma inconstância, ora uma beleza de um sol nascendo, ora a tristeza dele se pondo. Esse jogo de opostos está bem exemplificado aqui e vai estar mais exemplificado ainda nesse segundo poema que eu vou ler. Bom, esse primeiro é um poema lírico religioso, e o segundo que eu separei para você, filosófico, perdão. Nossa, voei. O segundo, sim, é um poema lírico religioso. E eu não vou dar spoiler, porque eu vou ler agora, então acompanhe aqui do meu lado. Ele chama A Jesus Cristo Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta-vos irar tanto pecado, e abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Esse poema ele também é bastante musical,
Ele tem um jogo rimático, um esquema rimático bastante bem feito. E ele traz uma dualidade também. Numa primeira vista, a gente vai perceber que essas primeiras estrofes, desse soneto também, elas vão ser muito mais hierárquicas. Vão estabelecer um olhar para cima em relação de Gregório, ou do eu lírico, a Deus, certo? Ele se confessa, ele admite que pecou, ele abre seu coração para essa divindade a qual ele acredita e é devoto. Só que num segundo momento, se vocês pararem para observar aqui, ele faz uma certa malandragem com Deus. Ele fala, ó, quanto mais eu peco, mais você tem que me perdoar. Ele faz uma referência também à parábola da ovelha desgarrada, em que tinha um pastor que tinha 100 ovelhas, uma desgarra do rebanho, e o pastor, ao invés de se contentar em ter perdido uma e ficar com as 99, ele vai atrás dessa ovelha e recupera. E isso faz com que o céu fique em festa, porque a ovelha representaria um fiel pecador. E o pastor representaria o pregador, aquele que tem a palavra de Deus e a espalha e a defende. Desse modo, ele faz uma certa metáfora e ele fala que quanto mais ele pecar, que ele vai, ó, pequei a beça, pequei horrores. Quanto mais eu peco, mais você, divindade, mais você, Deus, tem que me perdoar. Porque essa é a sua função. Eu peco porque eu sou humano e você perdoa porque é divino. E ele brinca, de certa forma, com essa questão da crença. De acreditar que há um Deus benevolente, que a tudo perdoa. Se a tudo perdoa, ele tem que perdoar até os pecados mais graves. E ele diz, ó, não pequei porque eu saio pecando por aí. Pequei porque aconteceu de pecar. E talvez aconteça de novo porque eu sou humano. Então, nesse momento, você vai precisar me amparar, vai precisar me perdoar, porque eu estou pedindo a clemência, eu estou me arrependendo, e a única condição que você me pediu para ser perdoado é me arrepender. Tá aqui, toma. Ou é meio burocrático até, se vocês pararem para perceber. O outro poema que eu separei aqui é uma sátira que ele faz, é uma crítica que ele faz ao governo baiano e, de um modo geral, à sociedade baiana também. Ele não tem nome, porque, como eu disse, ele não conseguiu publicar, mas eu vou botar ele aqui para vocês. Bom, ele começa assim. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha. Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. O açúcar já se acabou? Baixou. E o dinheiro se extinguiu? Subiu. Logo já convalesceu? Morreu. A Bahia aconteceu o que a um doente acontece. Cai na cama, o mal lhe cresce. Baixou, subiu e morreu. A Câmara não acode? Não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence? Esse poema ele tem um esquema rimático bastante diferente dos outros. Ele vai ser constituído por um ABBA, que é quando o primeiro verso do quarteto e o último rimam entre si e os dois do meio também. Esse poema dele é um pouco mais direto porque é uma sátira. Ele estabelece consigo mesmo um diálogo em que ele pergunta e responde aos indagamentos que ele observa no povo. Poxa, o que falta para a nossa Câmara dar certo? O que falta para o nosso governo aqui do Estado ir bem? Falta vontade política, falta honra, falta vergonha. É uma crítica bastante pesada que vai justificar esse apelido que ele recebe de Boca do Inferno. Porque justamente ele se caracterizou como um crítico muito forte e muito perspicaz da sociedade e do governo brasileiro da época. Ele vai estabelecer um canal de críticas muito forte e muito preciso, o que vai render a ele algumas desavenças durante a vida. Bom, a gente fica por aqui hoje. Eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada aqui nesse material que eu marquei aqui para vocês, que está no módulo 2 da apostila do PVS, nas páginas 589 a 614. Lá tem um resumo e uma dissertação bastante bem elaborada, muito bem fundamentada sobre o Barroco.
Tem obras lá que vocês podem ler. Eu peço encarecidamente que vocês leiam, porque são obras fáceis de ler. São poemas gostosinhos de ler, como esses que eu li aqui. São sermões com raciocínios complexos, mas a gente hoje em dia consegue entendê-los com bastante facilidade, eu acredito. Se não conseguirem entender, falem comigo, não tenham medo. Fala, professor, eu li esse texto aqui, você pode me dar uma ajudada a interpretar? Eu entendi dessa forma, o que você pode me dizer? Tá errado, não entendi nada, o que você pode me ajudar? Pode me dar uma luz? Estou aqui para isso, não se esqueça. Façam o exercício que eu passei. Passem álcool em gel nas mãos, tentem não sair de casa, se possível. Um abraço, a gente se vê semana que vem com Arcadismo. Tchau, tchau!